Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos tratando nesta série sobre se a China ela é capitalista. Isso é uma propaganda fake news ou não, ok? Então, estávamos tratando no vídeo anterior sobre a questão de como o sistema comunista não pode ser aplicado nas nações. É impossível, é uma ideia utópica, não tem como ser aplicada. Todavia, existe variados tipos de comunismo, ok? Na verdade, então, no socialismo, o Estado ele planeja a economia, controla o mercado, detém os meios de produção e restringe as liberdades individuais. Todas as pessoas ter uma informação de que Xi Jinping, que é praticamente, né, aquele que é o líder do Partido Comunista Chinês, ele praticamente será o próximo imperador da China, ok? Não existe possibilidade disso não acontecer, até porque a sua popularidade é enorme naquele país. Hoje nós estamos aqui na Chinatown, a cidade chinesa, encravada no coração de Londres, para falar sobre aquela que será a maior potência econômica do planeta e em pouco tempo, segundo alguns especialistas. Nesta terça-feira, o secretário-geral do todo-poderoso Partido Comunista Chinês, cargo que equivale ao de presidente do país, foi consagrado como um dos homens mais influentes da história moderna do país desde a era Mao Tse-tung. É esse o tema da nossa reportagem. Foi uma aprovação maciça. A coreografia da unanimidade confirmou Xi Jinping como um dos líderes mais poderosos da história da China, desde a ascensão do comunismo em 1949 com Mao Tse-tung. Depois do chamado pai da República Popular da China, apenas Xi Jinping teve nome e pensamentos escritos na Constituição do partido quando ainda estava no cargo, uma honraria máxima no Estado chinês. Temos que ter a coragem e a resolução para nos concentrarmos nas conquistas históricas dos chineses sob a liderança dos comunistas, disse Xi no encerramento do Congresso do partido, quando apresentou um plano de longo prazo para o país até 2050. Nesta quarta-feira, Xi Jinping será reconduzido ao cargo de secretário-geral do partido, um dos momentos mais prósperos da história do país. A economia chinesa já representa quase 18% do PIB mundial, contra 15,6% dos Estados Unidos. Mas é bom o Brasil ficar atento ao que se passa lá. Só no ano passado, nós e os chineses fizemos negócios que chegaram a 58 bilhões e meio de dólares. Bom, a China superou os Estados Unidos e já é o principal parceiro comercial do Brasil. A gente segue esse giro internacional de notícias para falar sobre clima, já está esfriando por aqui, sobre a paixão da Rainha Elizabeth por cavalos e também sobre um acidente de carro que chamou a atenção de muita gente aqui no Reino Unido por dois motivos. Primeiro, porque era um carro avaliado em o equivalente a quase 7 milhões de reais, um Pagani Zonda que chega a 300 km por hora. Segundo, porque o motorista, que aparentemente perdeu o controle da direção, sumiu. Segundo a polícia, provavelmente para não ser preso em flagrante. Ainda é outubro, ainda é outono, mas a neve já começou a cair na Europa. Em alguns lugares onde não dava as caras há muito tempo, como nesta vila do Kosovo, no sudeste europeu. A última vez que nevou nesta região tão cedo foi há 15 anos. E a Rainha Elizabeth deu nome ao cavalo mais experiente do exército do país. A monarca o batizou de Perseus, que no grego antigo quer dizer destruir. Mesmo antes do batismo real, o cavalo já tinha uma patente militar. É um major do exército britânico. E para terminar, um lance quase inacreditável. O atacante de um time da Tailândia bate o pênalti na trave. O goleiro comemora. Mas olha só o que acontece, a bola volta. Gol do acaso, gol da sorte, gol de quem ri por último. Sérgio Uti, de Londres, para o SBT Notícias. Então, como eu dizia para vocês, Xi Jinping vai ser realmente o imperador da China. Em 2017, né, Xi Jinping disse a todo o seu partido comunista que no prazo então de 50 anos ele quer a dominação da China na área cultural,
militar, econômica e social, ok? Ele deixaria de ser um simples secretário-geral do Partido Comunista para ser o líder supremo da China com todos os poderes, tá? Então, a gente tem que perceber essa dominação chinesa que existe no mundo, que é praticamente inevitável, e eu não sei qual é o plano dentro da escatologia, a China, a posição que ela vai ocupar. Eu sei que praticamente é inevitável o seu imperialismo, ok? Se tornou a segunda maior economia do planeta, né? Atrás somente dos Estados Unidos, ok? Agora, devemos entender também que o povo chinês em seu país é extremamente controlado pelo Estado. São câmeras em toda a esquina, eles sabem toda a vida do chinês, o chinês que pagou, que deixou de pagar, aquele que tem dívida. Ou seja, a vida do chinês é totalmente controlada pelo Estado, ok? E é justamente porque eles querem uma dominação, tá? Totalmente ideológica, comunista sobre as pessoas. Então, até mesmo um programa TikTok, que já é um programa até conhecido aqui no Brasil, ok? Esse programa foi proibido no exército dos Estados Unidos da América justamente porque estava tendo vazamento de informações, ok? Então, na verdade, os chineses, eles estão tentando uma dominação global, né? Para você que não sabe, existe até ilhas artificiais, ok? Ali ao redor da China, tá? Porque eles querem uma dominação militar. E já está tendo vários problemas com países ali ao redor, porque ali são águas internacionais e a China, ela quer a dominação de tudo, ok? Infelizmente, muitos brasileiros, né, desinformados, que vão para a China trabalhar, vão a negócios, ficam deslumbrados, né, com a China, né, achando que a China é um país capitalista e tudo mais, né? Infelizmente, essas pessoas não sabem que, logicamente, os chineses, né, o governo da China, não vai deixar você visitar tudo, somente o que eles querem, logicamente, os pontos turísticos, ok? E não praticamente a realidade do país em si, tá bom? O que muitos brasileiros que fazem esses vídeos pela internet, que até enaltecem a China comunista, é que pelo menos ou fazem que não sabem ou estão desinformados, né, que a mão de obra na China é uma mão de obra escrava, onde um trabalhador ele chega a ganhar $100, tá? Isso é uma espécie de escravidão moderna, tá? Outra coisa, a China, ela não tem liberdade religiosa e de expressão, ok? Até esses canais de brasileiros que estão lá na China comentando sobre a China, eles podem também, em dado momento, sumirem do planeta. Muito cuidado vocês aí que são brasileiros que estão fazendo esses canais aí, tá bom? Médicos também que anunciaram a Covid-19, o que aconteceu com esses médicos, hein? Será que você lembra o que aconteceu? Logicamente, eles sumiram, tá? O governo chinês desapareceu com os médicos, quando eles começaram a anunciar a Covid-19, todos aqueles que abriram sua boca, tá? Eles simplesmente sumiram. Já passa de 30 mil o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. São 635 mortes confirmadas até o momento. Entre as vítimas está um médico chinês que alertou as autoridades sobre o perigo da doença antes da epidemia. Por trás de cada gota de desinfetante estão milhares de voluntários que ajudam os funcionários da prefeitura de Yichang. Cada um de nós esteriliza 25 andares, conta este senhor. Antes, moradores são avisados para ficar longe da rua e fechar as janelas. A mesma operação ocorre em várias cidades chinesas. Ginásios esportivos e centros de conferência foram transformados em hospitais temporários em Wuhan, o centro da epidemia. Esforço não apenas para conter a doença, mas para mostrar ao mundo que o novo coronavírus está sob controle.
O caos poderia ser menor se em dezembro as autoridades tivessem ouvido o alerta deste médico, que suspeitou de um novo vírus. Lu Wenliang foi ameaçado pelo governo chinês e acusado de espalhar informações falsas. Hoje ele morreu, vítima da doença sobre a qual foi impedido de falar. Então, pessoal, enquanto a mídia brasileira, né, ela está distraída aí com o novo coronavírus, a nossa mídia, ela mais ainda se torna socialista, ok? Mais do que ela é. A Globo, alguma parte dela já foi vendida para a China, a rede Bandeirantes de televisão, tá? Também ela foi vendida boa parte aí para os chineses comunistas, tá bom? Então você vai ver também na Bandeirantes um outro tipo de reportagem, tá? Que você já percebe já o Datena mudando a sua tonalidade, porque ele tem que se enquadrar conforme a emissora, tá bom? Então é muito bom a gente ser esclarecido dessas coisas, porque muita gente pensa que isso é um mito, né? Que isso é uma conspiração global, utópica, que não existe essa dominação esquerdista. Muita gente não acredita disso. Tá? Muitas pessoas acham que isso é mito, é ficção. Acontece que não é só essa dominação da mídia, certo? Que acontece no Brasil e no mundo. Tá? As nossas commodities também estão sendo dominadas pelos chineses. Estão comprando nossas cooperativas agrícolas de nosso país, nossas commodities de milho, de arroz, de soja, estão em alguns lugares sendo vendidas aos chineses. Isso para não dizer dos minérios que foram tirados deste país no período Lula e Dilma, certo? Que saíram daqui a toneladas para a China, ok? Isso é fato histórico, não tem como a gente falar que isso faz parte de uma loucura de alguém, tá? De que não existe nada disso, tá bom? Infelizmente, a direita no Brasil, ela é desorganizada, tá? Então nós temos uma direita desorganizada e nós temos um apoio popular, né? Aqui no caso no Brasil do presidente, que também às vezes rui, às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, mas é devido, logicamente, às mídias que também ajudam, né? Logicamente, erros que eles praticam, logicamente, tá? Agora, quem coopera para que o governo venha cair de vez, logicamente que são as mídias controladas pelos governos comunistas, queridos. Tá bom? Então, é interessante a gente saber dessas coisas que são controladas pela China, até a OMS, tá? O Sistema Mundial de Saúde também é controlado pela esquerda. Então, a gente tem que saber diferenciar. Tá, eu vou comentar com vocês o seguinte: vocês têm que saber diferenciar, pessoal, sistema econômico de sistema político. Sistema econômico de sistema político. Então, existe os sistemas políticos como o capitalismo, o socialismo, o anarcocapitalismo, certo? Agora, um grande erro de pessoas que pensam que a China é um país capitalista, é justamente porque não sabem diferenciar, certo? Sistema político de sistema econômico, tá? Então, existe apenas um país chamado China, tá? Que é comunista, que adotou um sistema econômico capitalista em grande parte do seu país, mas que o sistema político é comunista, sempre, né, foi comunista a partir de Mao, tá? Então, é o sistema comunista que fará tudo o que for necessário para atingir os seus alvos, até mesmo ficar parecido com seu inimigo, no caso, os Estados Unidos da América. Então é um engano acreditar que a China é um país capitalista, tá? Isso faz parte de até mesmo para o marxismo cultural é interessante de que os repórteres, né, aqueles que passam informações pela mídia e as demais pessoas não acreditem que são comunistas, tá bom? É interessante para eles. Por quê? Porque nada mais fácil como você ser enganado sem saber
que está sendo enganado. É muito melhor, né, ser enganado dessa forma. Bem, senhores e senhoras, então, quem acredita que a China é um país capitalista está totalmente equivocado, tá? Essa mentalidade ela tem sido praticamente moldada pelos esquerdistas brasileiros influentes na sociedade e por brasileiros que fazem vídeos de YouTube falando bem da China, até da Coreia do Norte. Eu já vi brasileiros falando bem da Coreia do Norte, Cuba, você entendeu? É um desrespeito que esses brasileiros fazem, tá? É um engano, tá, para os países ocidentais acharem que países comunistas sejam um exemplo de alguma coisa, tá bom? A Coreia do Norte, por exemplo, você visita no YouTube, tem vários vídeos de brasileiros que filmam lugares turísticos que são autorizados pelo governo, mas nunca foram e nunca vão poder filmar as fábricas, tá? Não podem filmar conversando com as pessoas, indo nas periferias, beleza? Isso acontece também no Brasil, pessoal. Quando os chineses estiveram aqui no Brasil, em uma certa ocasião, ok? A polícia militar ela foi orientada a levar esse pessoal para os lugares bonitos, tá bom? Ninguém foi lá na perifa, lá nas quebradas lá da Brasilândia, tá bom? O pessoal foi só em Alphaville. Os chineses ficaram encantados lá com o Brasil. É bonito mostrar essa imagem falsificada de um país, tá? E eu estou dizendo do Brasil, que é um país capitalista. Você pode também enganar com uma imagem fictícia dos fatos, tá bom? Agora, você não vai ver brasileiros filmando o que eles querem filmar na China, na Coreia do Norte, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? O lado negro da história real desses países ninguém vai saber, a não ser o próprio povo que vive naquele país, tá? Um país onde as regras para o corte de cabelo devem ser seguidas, como a Coreia do Norte, você acha que é um lugar bom de se viver? Fala pra mim, né? Isso é lógico, faz parte de um engano, né? Que a mídia esquerdista quer passar. Tá bom? Então, concernente a Cuba, os brasileiros que vão a Cuba também filmam os pontos turísticos que são autorizados, né? E como sempre, os brasileiros ficam encantados com tudo que visitam num país, né? Mas esses vídeos não revelam, né, a realidade de Cuba. É apenas uma fachada aos turistas. E a medicina não é toda essa Brastemp que mostra aí, não. Tá? Muita coisa escondida dos brasileiros, tá bom? Então, queridos, no próximo vídeo, continuando essa série, eu vou apresentar para vocês que, de fato, a China não é um país, tá, capitalista, como muitos, infelizmente, desinformados. A desinformação é uma arma, tá? Então, muitas pessoas desinformadas acham que a China ela é capitalista. Fique na paz, Deus abençoe, até o próximo estudo, continua no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.